Macho, eu lembro como se fosse hoje. A noite estava quente que só castigo, a lua redonda pendurada bem em cima de lagarto, e o mato lá pros lados do povoado parado, sem nem um ventinho para enganar. De repente, só se ouviu foi um uivo lá longe, tão comprido que gelou até o osso de quem estava acordado, e acordou quem estava dormindo, vice? Quando dei fé, a rua de barro já estava cheia de cabra correndo de um lado para o outro, uns de chinelo, outro descalço mesmo, cada um com o que achou pela frente, lamparina, espingarda velha, pedaço de pau, terço enrolado na mão. Tinha cachorro latindo para todo canto, galinha voando assustada, menino chorando agarrado na barra da saia da mãe. "Eu vi!" gritava o vaqueiro Zé Targino, suado, ofegante, o olho arregalado feito quem tinha visto a morte. "Eu vi o bicho lá na rua do povoado, passou voando, peludo, grande, não era coisa de Deus não." O povo se juntou numa carreira só, seguindo as pegadas fundas na estrada de barro, que pareciam de cachorro, mas não era de cachorro nenhum desse mundo. Cada passo que a gente dava no mato seco, vinha um estalo de galho, um uivo mais perto, um arrepio subindo pelas costas. Teve uma hora, lá no meio da escuridão, que eu juro a tu, senti o vento quente batendo no rosto, como se alguma coisa muito grande tivesse passado rente, só não me levando junto porque Deus não quis. Naquele dia, em Lagarto, o povo disse que faltou só um fiapinho de cabelo para pegar o lobisomem de verdade. E se tu quiser saber como foi que essa história começou mesmo, aí tu fica aqui comigo. Macho, antes de eu lhe contar o aperreio que virou lagarto naquele dia, eu preciso começar do começo, vice? Porque história de lobisomem não se cria assim de repente, feito vento de tempestade. Ela vai chegando devagar, igual poeira que a gente só percebe quando já tá dentro do olho, incomodando sem pedir licença. Meu nome é Nivaldo, mas o povo da cidade me chama de Seu Niva, que é mais curto, mais cômodo e mais do jeitão do povão daqui. Tenho 70 e poucos anos, não digo quantos é não, porque idade é que nem dinheiro. Quando a gente fala muito, aparece logo alguém querendo tirar. Nasci e me criei aqui mesmo em Lagarto, no agreste sergipano, onde o mato é seco, a terra é quente e a vida é dura, mas teimosa, igual eu. E posso lhe garantir, conheço esse lugar como quem conhece o próprio quintal. Cada beco, cada cerca de arame, cada bicho que late, canta ou chia nas horas mortas da noite. E justamente por conhecer tudo, foi que comecei a ficar encabulado quando as coisas estranhas começaram a acontecer. Mas calma, macho velho, que não vou botar o carro na frente dos bois ainda não. Lagarto, para quem vem de fora, parece cidade calma. E é mesmo, no geral. De manhã cedo, se tu andar na rua principal, tu vai ver as barraquinhas da feira começando a montar, os feirantes puxando lona, botando caixa de tomate, pimentão e coentro fresco que enche o ar daquele cheiro bom de tempero. As galinhas passam ciscando, arrastando poeira, enquanto as senhoras vão religiosamente para a igreja rezar e pedir proteção para o resto do dia. Por aqui, fé é coisa séria e necessária. Eu sempre gostei de acordar cedo. Uns dizem que é por hábito de velho, mas eu digo que é porque quem levanta cedo vê as coisas antes delas virarem fofoca na boca do povo. E naquele tempo todo dia era igualzinho ao outro. Eu botava água para ferver, tomava meu café fraco, que café forte me deixa mais agoniado do que notícia ruim, ajeitava o chapéu de couro na cabeça e ia para a calçada. A calçada é meu trono, viu? Dali eu vejo a vida passar. Converso com quem vem, dou opinião no que não me chamaram e escuto o que ninguém pediu para contar. O povo confia em mim, ou ao menos diz que confia, que é para não me ver reclamando. Pois bem, eram desses dias calmos, de sol forte mesmo de manhã, aquele calor espichado que parece que sai do chão. O vento nem existia, ficava tudo parado, o ar, as árvores, a vida. Até os cachorros ficavam deitados na sombra, de língua de fora, sem coragem nem de latir. Do outro lado da rua, seu Damião, que é mais velho do que eu, e olha que isso é difícil, estava sentado no banquinho dele afiando uma faca pequena, dessas de descascar laranja. Ele nem precisava da faca afiada para nada. Acho que afiava só para se sentir vivo, porque o trabalho mesmo tinha largado já fazia anos.
"E aí, seu Niva", disse ele, sem olhar para mim, "o senhor já escutou o que andam dizendo por aí?" Eu nem dei importância na hora. No interior, todo dia tem alguém dizendo alguma coisa, e 90% é bobagem inventada, exagero ou coisa que alguém ouviu de alguém que ouviu de alguém. "O que foi que inventaram agora?" perguntei, ajeitando o chapéu. "Diz que sumiram uns bodes lá pras bandas do sítio Varjota." Eu ri. Bode some fácil demais. Bicho danado, teimoso, que fura cerca como quem bebe água. Isso aí não é novidade nenhuma, Damião. Bode some pra voltar depois, comendo a plantação dos outros. Pois é, mas não foi só bode não. Aí eu olhei. Esse não foi só bode me pegou. Sumiu o que mais? Um cachorro de Neco Galdino. Aquele vira-lata brabo que nem diabo segurava. Sumiu sem deixar pelo, sem deixar rastro. Eu franzi a testa. Cachorro é mais complicado. Ainda mais um cachorro grande desses que late pra sombra. "E tu sabe, né?" continuou ele, coçando a barba branca. "Quando o povo não sabe o que é, inventa coisa." Eu ri. "E tão inventando o que agora?" Ele olhou para os lados como se o vento pudesse ouvir, mas nem vento tinha. "Tão dizendo que pode ser outra coisa." "O que outra coisa, homem?" Aí ele fez aquela cara de quem vai falar uma besteira, mas fala assim mesmo. "Tão dizendo que pode ser lobisomem." Eu respirei fundo. Aí já é demais. Interior adora uma lenda e lobisomem é campeão de audiência. "Oxente, Damião, tu acredita nessas conversas?" Falei, mas com uma pontinha de dúvida que eu escondi bem. Ele deu de ombros. "Eu não acredito não, mas respeito. Sabe como é. Minha mãe dizia que o que a gente não vê, a gente não nega. E outra coisa." Ele parou de novo. "Outra coisa o quê, homem?" "Os cachorros da rua têm uivado de noite." Agora eu dei risada de verdade. Cachorro uiva, Damião, é a função deles. Mas uivando, mirando pra lua assim, ó, e ele apontou, feito estivesse chamando coisa ruim. Agora já era exagero. "Deixa de besteira, homem, isso é calor demais, bicho fica doido." Mas por dentro, vou confessar, me deu um negocinho. Uma sensação de que alguma coisa estava diferente, mesmo que eu não dissesse em voz alta para não dar corda para besteira. O dia correu normal. Eu fui até a venda de Manelzinho comprar 1 quilo de açúcar e um pedaço de rapadura, porque eu não vivo sem uma doçura na boca. Manelzinho estava lá, sentado atrás do balcão com aquela ressaca de sempre. "Bom dia, Niva", disse ele, coçando o olho. "Bom para quem dorme", respondi. "Me diga uma coisa, Manelzinho. Tu ouviu alguma história estranha por aí?" Ele bufou. "Histórias estranhas eu escuto todo dia. O povo daqui não vê uma folha mexer que já inventa assombração. Tô falando dos bichos que sumiram." Aí ele parou. A cara dele mudou só um pouquinho, mas eu notei. "Ah, isso aí, ouvi falar sim. E o que tu acha?" "Acho que tem nego roubando animal. Desocupado sempre tem. E se for bicho selvagem, melhor ainda. Mas lobisomem", ele riu. "Tenha dó, Niva." "Pois é", eu respondi, meio sem graça de ter perguntado. Mas antes que eu virasse as costas, ele falou. "Agora, vou lhe dizer uma coisa. De madrugada, ouvi uns uivos estranhos mesmo. Diferente, nem parecia cachorro. E eu não bebo tanto assim pra tá ouvindo coisa. Aquilo me travou no meio passo. Uivo como? Rouco, demorado, um negócio que parece que não vinha de perto nem de longe. Parecia vir de todo canto ao mesmo tempo. Foi aí que o suor escorreu nas minhas costas, e nem era só por causa do calor. Era o tipo de detalhe que a gente guarda lá no fundo da cabeça para pensar só mais tarde. E foi assim que o boato começou. Primeiro era só Damião falando de bode. Depois, o cachorro sumido. Depois, o uivo. Depois, alguém disse que viu uma sombra grande correndo entre o mato. Mas aí já era exagero demais pro meu gosto. No fim da tarde, eu estava sentado na minha calçada, tomando vento que não existia, só esperando a noite cair, quando Dona Quitéria, vizinha da lua de baixo, veio passando apressada, com a saia rodando e a cara moada. "Boa tarde, Dona Quitéria." Ela respondeu quase sem parar. "Boa tarde, Nivaldo.
Ave Maria, cada dia acontece mais coisa estranha. Eu ri. Mas o que agora? Ela chegou mais perto, baixou a voz, como se tivesse contando segredo de comadre. Sabe o filho de Zé do Arame, aquele rapazinho magro, o Tonho? Sei, ué, que tem ele? Pois passou mal de madrugada, acordou gritando, dizendo que tinha visto um homem grande, peludo, andando de 4 perto da janela. Eu quase respondi, isso é sonho de menino, mas o jeito que ela falou, com o olho arregalado e a mão no peito, me travou. A senhora viu? Eu não vi nada não, graças a Deus, e fez o sinal da cruz. Mas ouvi ele chorando, e o menino não mente. Aquele menino não mente nem para ganhar doce. Eu fiquei calado. Às vezes, o silêncio diz mais que pergunta. Ela continuou. E vou lhe dizer mais, o povo daqui já está aperreado. Ninguém gosta de sentir esse tipo de arrepio. Já já vão chamar padre para benzer a rua. Eu balancei a cabeça. É só vento ruim, Quitéria. Vento ruim nada, nem vento tá tendo, retrucou ela braba. Alguma coisa tá rondando o lagarto, Nivaldo. Pode escrever o que eu tô dizendo. E foi embora, pisando firme. No fim do dia, eu comecei a sentir que a cidade estava diferente. Aquelas conversinhas miúdas viraram cochicho em todo canto. O povo olhava para o mato com desconfiança. Quem ia para a roça voltava cedo. Os cachorros que antes dormiam nas calçadas começaram a latir para qualquer sombra. E eu que sempre fui homem cético, acostumado com o mundo de verdade, comecei a sentir aquela coceira atrás da orelha. Parecia só pressentimento, mas dos fortes. Porque, veja, eu não acredito em tudo não, mas também não duvido de qualquer coisa. O mundo é grande demais para a gente dizer isso existe ou isso não existe. Minha mãe dizia que quem anda na noite do sertão tem que saber respeitar o que não vê. E naquele dia, alguma coisa estava andando na noite do sertão. Eu podia sentir. O sol se escondeu, deixando aquele rastro laranja no céu. E o silêncio veio pesado, espesso, quase tocável. Numa cidade pequena, isso é sinal. Sinal de que o povo está com medo. E eu ali, sentado, olhando o escuro tomar conta da rua, sentindo o coração bater mais ligeiro do que eu admitiria para qualquer pessoa. Quando a lua subiu, redonda, enorme, iluminando a estrada de barro, eu soube que aquela noite não ia ser comum, nem um pouco, porque era assim que tudo começava, antes do medo chegar de verdade. E eu, seu Nivaldo de Lagarto, ainda nem desconfiava que estava prestes a viver a história mais cabulosa da minha vida. Macho, a noite em que eu fiquei acordado, sentado na calçada, olhando a lua redonda bater na estrada de barro, foi daquelas que o silêncio pesa mais do que som de trovão. Era como se Lagarto inteira tivesse prendido a respiração. E eu, seu Nivaldo, com o coração mais inquieto do que galinha choca em época de raposa, sentindo que tinha alguma coisa errada rondando por ali. No outro dia cedo, antes mesmo do sol bater forte no terreiro, já começaram as conversas, mas agora não era rumor besta de vizinho não, era notícia com medo dentro, notícia com cheiro de verdade. Daquelas que chega primeiro no ouvido e depois desce pro estômago, embrulhando tudo. Eu tinha acabado de acender o fogo para passar meu café quando ouvi baterem na porta. 3 batidas fortes, apressadas, que não era jeito de visita comum. "Ô de casa!" gritou uma voz ofegante. Reconheci na hora. "Entre, homem! A porta não tá trancada não, Zé Targino!" O vaqueiro entrou com o chapéu na mão, suando, com a camisa grudada no peito. Era cedo demais para um cabra daquele estar com a cara tão amuada. "Nivaldo", ele falou respirando fundo, "tu não vai acreditar no que aconteceu." Eu nem respondi de imediato, servi o café primeiro, porque notícia séria se escuta sentado. "Sente, homem, fale devagar, o que foi agora?" Ele passou a mão no rosto, como quem tenta tirar o medo dali, mas só piora. Aconteceu de novo. O quê? Sumiram mais 2 bodes, mas dessa vez, deixaram rastro. Aí minha barriga embrulhou.
Eu não quis demonstrar, mas senti um friozinho. Rastro de gente. Pior, ele respondeu, a voz meio trêmula. Rastro de bicho grande. Maior do que qualquer cachorro daqui. E sem ser pegada de vaca, nem de burro, nem de cavalo. Um troço, sei lá, torto. Eu dei um gole no café, mas parecia que tinha engolido pedra. Tu viu o tal rastro? Eu vi. E ele hesitou. Eu não queria ter visto. Aí eu percebi que o medo dele era verdadeiro. Zé Targino era daqueles cabra que nunca correram de onça, muito menos de sombra. Se ele estava assim, é porque o bicho pegou. Me diga logo, homem, o que é que tinha naquele rastro? Ele fechou os olhos um instante, como se ainda tivesse lá, e falou. Era como pegada de cachorro, só que grande. Mas o estranho mesmo era o jeito que as marcas apareciam. Uma fundura diferente, como se o bicho tivesse muito peso e ao mesmo tempo andasse rápido demais para não deixar a terra assentar. Eu franzi a testa. Não tô entendendo. Nem eu, respondeu ele, mas tinha outra coisa. Um cheiro. Cheiro de quê? Cheiro de carne quente, misturada com suor e mato amassado. Mas era um cheiro ruim. Ruim daqueles que tu sente no fundo da garganta, sabe? Senti algo subir pelo peito. Aquilo não era conversa que o povo inventava por besteira. Era relato de quem viu com os próprios olhos. Onde foi isso? Perguntei, já levantando. Lá perto da Estrada Velha, na parte que vai dar para a Baixada do Tanque Fundo. Lugar ruim, mato fechado, sombra espessa até de dia. Era cenário perfeito para coisa errada. E teve mais, ele disse, ficando ainda mais sério. Os cachorros não quiseram passar por lá. Eles travaram, Nivaldo, deitaram no chão e começaram a choramingar, igual quando sentem cobra. Aí eu senti o baque. Cachorro tem o faro mais honesto do mundo. Se cachorro recusa caminho, é porque tem treva na frente. Pois eu vou lá ver isso, falei. Zé Targino arregalou o olho. Vai não, homem, não vai nessa hora. Deixa pelo menos o sol esquentar mais. De madrugadinha, aquilo ali estava frio demais pro gosto de qualquer cristão. Mas teimoso sou eu mesmo. Peguei meu chapéu, minha sandália e minha coragem pequena, mas presente. Saí caminhando pela rua, enquanto o sol começava a cuspir luz por cima dos telhados. No caminho, encontrei Manelzinho fechando a porta da venda. Ei, Manelzinho, já estão fechando essa hora? Oxente, Nivaldo, o povo não quer sair de casa. Estão tudo conversando coisas que eu não quero nem repetir, vice. O movimento caiu, vou voltar mais tarde. Já começou a falar de lobisomem, né? Ele olhou para os lados e baixou a voz. E se for, murmurou ele, e se o povo tiver certo? Eu respirei fundo. Homem, deixa de besteira, é bicho só, ou gente ruim. Pois para mim tanto faz, os dois dão problema. Continuei andando. A cada esquina que eu passava, o clima parecia mais pesado. Até os meninos que normalmente corriam jogando bola estavam quietos, sentados nos degraus, olhando o chão. Cheguei na parte da Estrada Velha. A poeira estava fina, seca, parecendo farinha. E ali, de longe, eu vi as pegadas. Primeiro, pensei que era exagero de Zé Targino, mas quando cheguei perto, arrepiou até o pelo do braço. Há grandes, fundas. O desenho era mesmo de cachorro, mas distorcido, como se o animal tivesse articulações tortas ou peso demais nos membros da frente. E o pior, elas seguiam em linha reta, num caminho que nenhum cachorro daqui fazia. Cachorro entra e sai do mato, se desvia, faz curva. Aquelas não, aquelas eram certinhas, como Marcial. Tá vendo o que aí, Nivaldo? Ouviu uma voz atrás. Era Damião, com a faca de descascar laranja presa no cinto, como se aquilo fosse salvar a vida dele. Tô vendo besteira do povo virar verdade, respondi. Ele coçou o queixo. Pois eu digo, isso aí não é pegada de cachorro, não. Então é de quê? Ele deu um assobio longo e respondeu. De coisa que não devia estar andando por aqui. Naquela manhã, a cidade inteira ficou sabendo das pegadas. E quando notícia ruim ganha asa, ela não anda, voa.
Em menos de 2 horas, dona de casa, pescador, vaqueiro, menino pequeno, todo mundo estava comentando. No mercado, ouvi uns dizerem: isso é lobisomem, eu tenho certeza. É castigo de promessa quebrada. Deve ser coisa de gente que mexeu com o que não sabe. Ou é só ladrão muito criativo, comentava outro, tentando manter o humor. Mas ninguém acreditava nessa última. Aí chegou a história que botou Lagarta inteira no modo alerta. Tonho de Zé do Arame tinha visto o bicho. A mãe dele, Dona Teresa, veio contar na praça. O menino acordou gritando, batendo perna na cama. Eu corri para ver o que era. Ele estava suando frio, apontando para a janela. E ele disse o quê? Perguntou a vizinha. Dona Teresa deu o sinal da cruz, respirou fundo e disse que tinha um homem grande, peludo, andando de 4, com o olho brilhando. E que esse homem rosnou, bem baixinho, só para ele ouvir. O povo se entreolhou com cara de quem queria chamar aquilo de mentira, mas não teve coragem. Eu escutei de longe e pensei, era sonho. Mas quando o Tonho passou, mais tarde, com a cara pálida, sem brincar com ninguém, eu não tive tanta certeza. O pior do dia foi quando caiu a tarde, porque macho é de tarde que o medo bota casaco. Cachorros começaram a uivar, mas não aquele uivo normal, de cão sentindo fêmea ou lua cheia. Era um uivo mais comprido, grave, sofrido. Parecia vindo de dentro da terra. Eu estava sentado na calçada quando ouvi o primeiro. Au! Longo, triste, pesado. Aí outro respondeu mais longe, depois outro e outro, até formar um coro. Os cabelos da minha nuca levantaram na hora. Arriégua, murmurei sem querer. Damião apareceu do outro lado da rua. Escutou? Tô surdo não, respondi. Isso é sentir ruim. Minha mãe dizia que quando o cachorro uiva desse jeito é porque tá vendo que cristão não vê. Eu ri para disfarçar. Deixa de história, Damião. Mas meu riso saiu frouxo. A noite chegou pesada. Nem a lua aliviou. E aí foi quando aconteceu a coisa que selou o destino de Lagarto naquele dia. O vaqueiro Zé Targino apareceu correndo pela rua, desesperado, gritando como se tivesse fogo no rabo. Eu ouvi a gritaria de longe e levantei na hora. Ele vinha suado, quase tropeçando, com o rosto branco que só vela de defunto. Eu vi, ele gritava. Eu vi o bicho, peludo, correndo, passou na minha frente. O povo saiu de dentro de casa, criança chorando, mulher gritando, homem perguntando 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu cheguei perto dele. Calma, homem, respire, o que foi que tu viu? Ele engoliu seco, os olhos arregalados. Era grande, Nivaldo, era muito grande, peludo dos pés à cabeça, andava rápido demais, não era cachorro, não era gente, não era nada que eu já vi nessa vida. Passou correndo na rua do povoado, bem na minha frente. Eu senti o chão tremer, vice, senti o chão tremer. Aí pronto, a cidade foi ao delírio. O povo não queria mais saber de explicação, não queria saber de razão, não queria saber de nada. Aquele vaqueiro, aquele cabra que não tinha medo de nada, estava chorando de nervoso. E foi assim que Lagarto decidiu o que fazer: formar uma caçada. Homens correram para dentro de casa, voltaram com espingarda, com corda, com facão, com lamparina. Alguns tremiam mais do que seguravam. Outros tentavam parecer corajosos, mas o rosto negava. Eu fui junto. Não sei se era coragem ou se era besteira, mas sei de uma coisa. A partir daquele momento, as coisas deixaram de ser rumor, passaram a ser realidade, ou pelo menos algo muito perto disso. E ali, naquela noite quente de Lagarto, quando o povo começou a seguir as pegadas no mato seco e os uivos começaram a ficar cada vez mais perto, foi ali, bem ali, que o medo de verdade começou.
Macho, depois que o vaqueiro Zé Targino apareceu chorando, dizendo que viu uma criatura peluda correndo feito desespero na rua do povoado, a noite virou um Deus nos acuda. Não teve uma alma viva em Lagarto que dormisse sossegada, nem as galinhas, que já dormem fraco por natureza, pregaram o olho. E vou lhe dizer, naquela noite eu aprendi que pânico é que nem fogo em capim seco, basta uma faísca. E a faísca tinha nome, eu vi o bicho. A caçada começou com uns 12 homens. No começo, era só valentia de boca. Todo mundo falando grosso, batendo no peito, dizendo que se o bicho aparecesse, aí ia ver o que era bom. Mas eu vi o tremor na mão, a respiração curta, o suor escorrendo pelo pescoço mesmo com a noite quente. Eu fui junto porque, bom, teimosia é meu segundo nome. E também porque, se eu ficasse em casa sozinho, capaz de eu morrer de medo sem nem ver o bicho. Entramos na estrada de barro, seguindo os rastros que Zé Targino tinha visto. As lamparinas balançavam, fazendo as sombras dançarem pelo chão. Cada sombra parecia maior do que o normal. Cada galho seco que quebrava fazia um cabra dar um pulo maior do que o necessário. Nivaldo, você acha que o bicho é grande mesmo? Sussurrou Manelzinho, segurando a espingarda como quem segura guarda-chuva em dia de vento. Eu não sei de nada, só sei que tu não devia estar sussurrando no meu cangote não. Respondi tentando manter o humor. Mas era mentira, eu também estava trancado por dentro. Caminhamos pelo mato seco. As folhas faziam som irritado sobre nossos pés. O ar parecia mais pesado, como se tivesse poeira demais misturada com coisa errada. E aí ouvimos um uivo. Mas dessa vez não era como os de antes. Era mais perto, mais forte, mais grosso. Era um uivo que não parecia vir só da boca, mas da alma. Como se fosse um lamento, um aviso, uma promessa de miséria. O povo travou. Foi um silêncio tão grande que até o vento parou para ouvir. Aí alguém, até hoje ninguém sabe quem, deixou escapar. Ave Maria, isso não é cachorro não. E pronto, o pânico se instalou oficialmente. Voltamos para a cidade com a caçada pela metade, mais cansado do que corajosos. Ninguém admitiu que tinha desistido por medo. As desculpas foram: a lamparina tá fraca, a espingarda tá com cano torto, a ruma de cupim tá me comendo as canelas, a mulher vai me matar se eu perder a janta, e por aí vai. Mas todos sabiam a verdade. Tava todo mundo cagado de medo, incluindo eu. Quando chegamos na praça, tinha mais gente acordada do que em dia de festa. As mulheres estavam conversando em roda, no tom desesperado de quem busca explicação que não existe. Eu disse que se ia dar problema, gritava Dona Quitéria. Vocês não escutam as mais velhas. O mundo dá sinal, mas homem é teimoso que só. Vixe Maria, e se for algum amaldiçoado daqui, sussurrou outra. Não fala isso não, mulher, bate na madeira, respondeu a vizinha, batendo tão forte no banco que até levantou poeira. As crianças estavam agarradas na barra das saias, os olhos arregalados, ouvindo tudo, absorvendo o medo como esponja. E os homens? Esses tentavam disfarçar. Isso tudo é exagero, disse um com a voz tremendo. Exagero sim, respondeu o outro. Exagero de coisa que está acontecendo de verdade. Até o padre apareceu na porta da igreja, ajeitando os óculos com a mão trêmula. Se precisarem de benzer casa, eu tô disponível, disse ele. O povo correu para cima do homem como se ele fosse água na seca. Na manhã seguinte, parecia que a cidade tinha amanhecido doente. Sabe quando o dia nasce e a cidade respira junto? Pois é, nesse dia, Lagarto respirou travado. Ninguém abria porta, ninguém falava alto, ninguém ia para a roça cedo. O mercado parecia velório. Eu fui tomar meu café na calçada, mas o gosto estava estranho, nem açúcar consertava. Damião apareceu devagar, sentado no banquinho dele, mas hoje sem faca para afiar. Dormiu, Damião? Perguntei. Dormi? Ele riu, um riso seco. Eu nem pisquei, passei a noite inteira escutando coisa. Coisa como?
Passo no mato, grunhido, o barulho de alguma coisa grande corroendo o galho. E teve uma hora, te juro, Nivaldo, pareceu que alguma coisa arranhou a parede da minha casa. Eu sentei. Tu viu? Não vi, e agradeço por isso, mas escutei. E escutar, às vezes, é pior do que ver. O cabra estava certo. Pouco depois, chegou a notícia que botou a cidade de joelhos. Apareceram pegadas novas, piores, muito mais fundas. E, pior do que isso, agora estavam mais perto das casas. Fui lá conferir, porque eu, seu Nivaldo, tenho essa mania de meter o nariz onde não devia. E quando vi, oxente, o coração bateu errado. As pegadas eram grande, muito grande, umas 2 vezes o tamanho da sola da minha sandália, e olha que minha sandália é larga. Mas o pior nem era isso, o pior era o jeito que ela estava. As marcas tinham garra profunda, como se 5 unhas grandes tivessem rasgado o barro. E no meio das pegadas, uma coisa ainda mais perturbadora. Como se o bicho às vezes levantasse só nas patas de trás. Sim, tinha marca de passo longo, reto, pesado, como se fosse um homem, só que torto. Damião chegou atrás de mim e disse: Isso aí não é de Deus não. E pela primeira vez na vida eu não discordei. A notícia correu tanto que até gente do sítio vizinho veio ver. E com isso veio o medo maior, a desconfiança. Quando não se sabe de onde vem o perigo, o povo começa a olhar para quem está perto. E aí começaram os cochichos. Você viu que fulano anda pálido demais? E Cicrano sumiu 2 dias da cidade? E Beltrano tem mania de andar sozinho de madrugada? E tem aquele rapaz que nunca olha nos olhos? E tem aquele homem que fala sozinho no mato? Eu ouvi uns dizerem: o lobisomem é sempre alguém daqui. E isso, macho, é a semente do caos. No meio do dia, aconteceu outra desgraça. Os cachorros começaram a uivar de novo, dessa vez todos. Era como se o som atravessasse a alma. Eu estava na calçada quando começou. Primeiro, um uivo solitário lá longe. Depois, outro, mais perto. Depois, outro. Depois, até virar um coro. E não era uivo de medo, e nem de dor. Era uivo de aviso, de alerta. Até os cachorros de rua, aqueles vira-lata teimoso que não respeitam nem dono, estavam acuados, ajoelhados, cabeça baixa. Eu olhei para o céu e senti uma coisa ruim, um aperto, um aviso. E juro que pensei, tem algo grande demais rondando o lagarto. À tarde, a tensão aumentou tanto que dava para sentir no ar. A cidade parecia respirar o fedronte. Foi então que surgiu um novo rumor. Alguém tinha visto o bicho perto do açude e, pior, visto ele parado, olhando, observando. Quem contou foi um pescador velho, daqueles que bebe mais cachaça do que café, mas que nunca inventou história na vida. Ele chegou pálido, trêmulo, falando baixo. Tava lá, parado, no outro lado do açude. Tava de 4, peludo, grande, mas quando me viu, levantou, Nivaldo. Levantou como? Perguntei. Nas pernas, nas 2, como gente, só que torto, meio inclinado, com a cabeça virada de um jeito que não era humano não. A descrição dele me fez engolir seco. E aí ele completou. E os olhos, gente, os olhos brilhavam. O povo desabou em gritos, criança chorando, mulher fazendo o sinal da cruz, homem perdendo o resto da coragem. Naquela noite, ninguém dormiu, ninguém. A cidade inteira ficou acordada, espiando pela janela, escutando cada som, cada galho, cada vento que batia. E foi nessa noite que eu tive certeza absoluta de uma coisa. O medo tinha virado morador de lagarto, de malicuia, e não tinha intenção de ir embora tão cedo. E no fundo, eu sabia, era só o começo.
Porque o que o povo ia ver no dia seguinte, o que estava prestes a acontecer nos matos de lagarto, macho, aí sim, a coisa ia ficar feia de verdade. Prontinho, cabra. Capítulo 3 entregue, no clima certo, na tensão crescente, sem spoiler do que vem pela frente. Macho, tem coisa na vida que a gente escuta falar e ri. Tem coisa que a gente escuta falar e cala. E tem coisa que a gente vê e nunca mais esquece. E naquela noite, eu, seu Nivaldo de Lagarto, juro pela luz que me alumia, eu vi. Vi com esses olhos que a terra ainda não comeu. Vi o que nenhum cristão devia enxergar na vida. A cidade estava febril. O medo tinha virado cheiro. Cheiro grosso, quente, que subia pelas narinas e travava até o raciocínio. Os uivos da noite anterior ainda ecoavam dentro da cabeça do povo, como se tivessem grudado nas paredes da alma. E quando o sol começou a morrer atrás do mato, deixando aquele rastro vermelho, queimado, igual brasas apagando, o povo já sabia que aquela noite não ia ser de descanso. Eu estava sentado na calçada, limpando minha sandália com teimosia nervosa, quando ouvi bater na porta da casa de Damião. Toque, toque, toque. Era Zé Targino de novo, só que dessa vez ele não estava assustado, estava decidido. «Damião, Nivaldo!» gritou ele. «O rastro tá fresco, mais fresco do que já vi. O bicho passou agora há pouco lá para a banda da Estrada do Açude.» Eu senti o coração descer pro estômago. «Tu tens certeza disso, homem?» perguntei. «Tenho, e mais, os cachorros não estão chegando perto da área. Travaram. Isso é sinal de que ele tá perto.» O silêncio bateu pesado. Damião se levantou devagar. Manelzinho apareceu dobrando a esquina com a espingarda velha no ombro. Logo atrás vieram mais uns cabra. Chico Bento, Raimundão, Leleu e até um menino chamado Pedrinho, que nunca deveria ter estado ali. Eu respirei fundo. «Vocês estão querendo o quê?» perguntei. Zé Targino respondeu no ato. «Pegar o bicho, hoje, antes que ele pegue alguém.» A proposta caiu que nem pedra no poço. Pesada demais, funda demais, perigosa demais. Mas ninguém recuou, nem eu. Saímos em ruma, uns 12 homens, com lamparinas, cordas, facões e espingardas velhas. O céu estava limpo, azul escuro, com a lua subindo devagar, enorme, sinalizando que a noite ia ser mais iluminada do que o necessário. E isso, para mim, era mau sinal. Lobisomem gosta da luz da lua. Era o que minha mãe dizia. Seguimos rumo ao açude, onde afirmaram ter visto a criatura pela última vez. O vento era inexistente. O mato fazia aquele barulho seco, estalando sobre a sandália, denunciando cada passo que a gente dava. Eu caminhava no meio do grupo, suando, segurando a lamparina com força demais. E uma parte do meu cérebro dizia: «Vai pra casa, Nivaldo, isso não é coisa pra velho.» Mas a outra parte, a teimosa, respondia: «E tu vai deixar os outros ir sem tu? Tenha vergonha!» A estrada de barro ficava cada vez mais estreita, cercada de mato por todos os cantos. O luar batia nas folhas secas, criando sombra comprida, torta, que pareciam se mexer. Foi aí que o primeiro sinão apareceu. Pegadas, muitas, fundas, tortas, recentes. Eu me ajoelhei devagar, passando a lamparina por cima. «Arre égua!» sussurrou Manelzinho. «Isso aí não foi feito faz nem meia hora.» E antes que eu pudesse responder, craque! Um galho quebrou lá na frente. A gente travou inteiro. Craque! Outro galho. Depois outro. «Ele tá perto», murmurou alguém. «Perto demais.» O som vinha do mato fechado, do lado esquerdo da trilha. E aí veio o uivo. Mas não era uivo de lobo, não era uivo de cachorro, não era som conhecido. Era um misto, algo entre um grito humano e um rosnado animal. O tipo de som que arrepia até quem não acredita em nada. Au! A lamparina quase caiu da minha mão.
Damião praguejou baixinho. Isso aí é o capeta solto. Eu queria discordar, queria dizer que era só bicho, queria dizer qualquer coisa racional. Mas a verdade é que eu também estava acreditando em coisa ruim. Continuamos andando, devagar, com medo empurrando a gente por trás. Foi então que chegamos perto da entrada do matagal que leva direto ao açude. E ali, no chão, uma marca diferente das outras. Uma marca mais funda, como se o bicho tivesse parado exatamente ali, como se tivesse ficado em pé. A pegada é longa, ovalada, com as garras marcadas fundo no barro. Eu toquei. Era quente. O rastro era fresco demais, fresco como se a criatura tivesse estado ali segundos antes. E aí nós ouvimos. Primeiro veio um arranhar, suave, metódico, como unhas longas passando devagar por cima de um tronco. Depois veio o cheiro. Cheiro de mato amassado, carne quente, suor animal, sangue antigo, coisa podre escondida na alma. Um cheiro que revirava o estômago. E por fim, veio ele. Eu não esqueço nunca, porque antes de ver, a gente sentiu. Um vento quente bateu no nosso rosto. Um vento que não pertencia à noite. Um vento forte demais para ser brisa. Um vento que parecia ser empurrado por algo grande, enorme, vivo. E depois, ele saiu do mato. Primeiro veio a sombra, gigante, retorcida, negra contra o luar. Depois, um brilho, 2 pontos amarelos faiscando. Os olhos que não eram de bicho, mas também não eram de gente. A criatura deu um passo para frente e a lamparina de Leleu iluminou. E foi assim que eu vi o lobisomem. Vi clarim, vi inteiro. E se tu me perguntar se eu lembro, eu te digo, lembro detalhe demais. Era grande, grande como um touro. Peludo, mas não de pelo fofo. Era pelo grosso, duro, cheio de terra, grudado de sangue seco. A cabeça parecia de cachorro, mas torta, comprida demais, com as orelhas rasgadas. O focinho tremia. Os dentes, macho, os dentes pareciam faca. As mãos eram meio pata, meio mãos humanas. Os braços compridos, a coluna arqueada, rangendo. E os olhos, Ave Maria, os olhos eram 2 brasas vivas. A criatura rosnou, um rosnado baixo, grave, vibrando no chão, na pele, nos ossos. Eu travei, ninguém respirava, nem o vento ousou passar. O lobisomem estava a uns 15 passos da gente. E ele se moveu, devagar, curvando o corpo, sentindo o cheiro, analisando. E aí ele levantou nas 2 pernas, alto, muito alto, mais do que qualquer homem que já passou por lagarto. O rosnado virou uma respiração pesada. E a cabeça dele virou para a gente, como se estivesse escolhendo quem atacar primeiro. Foi quando Leleu, o besta, atirou. O tiro estalou seco e ecoou pelo mato. O lobisomem deu um grito, um urro tão alto que fez os galhos tremerem. E aí a criatura atacou. Eu nunca vi nada igual, nunca. O bicho veio correndo com a velocidade impossível. A lamparina caiu da minha mão, o povo gritou, as espingardas atiraram errado. A criatura pulou em cima de Leleu, que caiu para trás gritando. Eu só vi o vulto, o rosnado, o som dos galhos quebrando. Manelzinho correu pro lado, tropeçou, caiu e rolou no chão. Damião gritou "corre!" tão alto que pareceu um apito. E eu só lembro de uma coisa, os olhos do bicho me encarando, direto, profundo, como se tivesse me reconhecido. O coração bateu errado, as pernas quase dobraram. O lobisomem se virou, rosnou e, com um salto enorme, voltou pro mato. Sumiu, do mesmo jeito que apareceu. Sumiu no escuro, no tempo de um piscar de olho. Ficamos todos paralisados. O mato quieto, o ar parado, o silêncio ensurdecedor. E então, ninguém falou, ninguém respirou, ninguém moveu um músculo.
Até que Damião, branco feito vela, disse baixinho: Esse bicho não é deste mundo. E eu, tremendo por dentro, respondi a única coisa que conseguia dizer: Eu vi o lobisomem, eu vi mesmo. E naquela hora exata, eu sabia, a vida em Lagarto nunca mais ia ser a mesma. Macho, tem noite que acaba e deixa a gente inteiro, descansado, pronto para outra. Mas tem noite que termina com a alma faltando um pedaço. E aquela noite, a noite em que o lobisomem saiu do mato, rosnou na nossa cara e pulou por cima da caçada como se fosse nada. Essa noite roubou um pedaço do povo de Lagarto. Eu vi nos olhos de cada um, porque quando o sol nasceu, ninguém parecia ter dormido. E não foi só por causa do medo. Foi porque o medo tinha virado visita fixa, daquelas que entra sem bater e puxa a cadeira. Acordei cedo, ou melhor, levantei da rede sem nunca ter adormecido direito. A claridade do sol parecia falsa, quente demais, como se estivesse tentando disfarçar a escuridão da noite anterior. Quando botei o pé na calçada, senti o chão quente, mas não era o calor que me incomodava, era o silêncio. Silêncio de cidade doente, silêncio pesado, silêncio de gente que viu coisa que não devia. Eu cocei a barba, respirei fundo e fiquei olhando a rua vazia. Nem as galinhas ciscavam do jeito normal. Até o galo do vizinho cantou sem vontade, como se também tivesse visto o bicho e estivesse se recuperando. Aí ouvi a porta de Damião se abrindo, devagar, rangendo, como se também tivesse com medo também. Ele saiu devagar, com a mesma roupa da noite anterior, os olhos fundos, a cara de quem tinha envelhecido uns 10 anos. Bom dia, Nivaldo, disse, mas a voz era mais de suspiro do que de fala. Bom dia nada, homem, respondi. Depois da noite que a gente passou, é milagre estarmos em pé. Ele se sentou no banquinho, sem a faca na mão, sinal de que ele não estava bom. Sonhou? Perguntei. Sonhei não, murmurou. Mas acordei escutando o rosnado daquele bicho, mesmo sabendo que era só minha cabeça me judiando. Eu entendi. Minha cabeça também estava cheia de barulho. Damião? Perguntei. Tu lembra do olho dele? Lembro, respondeu ele num tom quase rouco. Oxi, tem como esquecer. Aquilo lá não era olho de bicho nenhum. E ficamos calados, só olhando a rua, o vento passando fraco e a lembrança do bicho ainda grudada na mente. Por volta de 8 horas, comecei a ouvir gritaria vindo do lado da rua do açude. Não era grito de desespero, não, era grito de descoberta. Pegada! Achamos mais rastro! Tem coisa aqui! Levantei da cadeira na mesma hora. Vamos lá ver, falei. Damião fez que não, mas depois levantou também. Ninguém queria, mas todo mundo precisava. Quando chegamos lá, já tinha uma roda de umas 15 pessoas. Homem, mulher, menino, todo mundo espiando um pedaço do chão, apontando, cochichando. No meio deles, lá estava a marca. E era pior do que as que vimos antes. As pegadas eram grandes, profundas, afundando a terra como se o bicho tivesse pesado mais de 200 quilos. E não era só isso. Ao lado das pegadas tinha um rastro de arranhão, um risco comprido, torto, feito por garras grandes. E mais pra frente, um galho quebrado com sangue. Pequeno, seco, mas sangue. E isso aí? Perguntei. Zé Targino, que ainda estava meio branco, respondeu. Deve ser do bicho. Quando o Leleu atirou ontem, eu acho que pegou de raspão. Leleu, que estava por lá tremendo feito vara verde, retrucou. Peguei nada. Não me acertava nem se o bicho ficasse parado, olhando para mim. Eu estava mais cego de medo do que qualquer coisa. O povo riu nervoso, riso de quem precisa rir para não desabar. Seguimos o rastro até um trecho do mato onde a terra parecia revirada. Alguns galhos estavam partidos, folhas amassadas. Parecia que a criatura tinha se agitado ali. Ele caiu aqui, disse alguém. Não, ele deitou, disse outro. Otava se coçal, opinou um terceiro sem lógica nenhuma. Mas aí achamos outra coisa, um pedaço de roupa.
uma camisa azul desfiada, suja, rasgada no meio. Damião pegou o pedaço com cuidado. Isso aqui é de gente, disse ele, o rosto ficando ainda mais sombrio. Mas de quem? Perguntei. Ninguém respondeu, mas todo mundo pensou a mesma coisa. E se o lobisomem não for um bicho por completo? E se ele for alguém daqui? O comentário não foi dito em voz alta, mas o ar ficou pesado quando o pensamento passou entre nós. Voltamos para a cidade devagar, conversando pouco, olhando para o chão, olhando para o mato, olhando uns para os outros. E quando chegamos perto da praça, vimos a cena que ninguém queria ver. O povo estava discutindo feio, com o dedo na cara, com gritaria. O medo tinha virado veneno, e veneno espalha rápido. Foi tu? Eu não fui nada. Tu anda saindo muito de noite. E tu anda sumindo todo fim de semana. E tu tá pálido demais ultimamente. Eu? E tu acha que lobisomem pinta o cabelo? Mentiroso! Eu ouvi cada absurdo saindo da boca de gente que até ontem se abraçava. A culpa era de todo mundo. E de ninguém. E de quem tivesse o azar de estar perto. Dona Quitéria, a mais desesperada da cidade, gritava: "Isso é castigo! Castigo por causa de promessa quebrada! Eu sempre disse que tinha gente mexendo com coisa errada nesses matos." O padre tentava acalmar. "Povo de Deus, pelo amor de Cristo, tenham juízo, isso não é hora de acusar ninguém." Mas ninguém escutava. Eu tentei também. Oxente, aprendam a usar a cabeça. Se a gente começar a desconfiar de todo mundo, aí sim o bicho ganha de verdade. Mas não adiantou. Porque o medo muda o semblante do povo. E um medo desse tamanho muda a cidade inteira. Mais tarde, fui até a venda de Manelzinho para tentar comprar farinha. Mas a venda estava vazia. Ele estava sentado no balcão com a espingarda encostada na parede. Eu perguntei: "Que foi, homem? Vai começar a vender bala agora?" Ele balançou a cabeça. "Não é nada não, Nivaldo. É só para desencargo de consciência. Depois do que vimos ontem, qualquer barulho me faz querer botar essa espingarda no colo. E tu acha que isso aí segura o bicho?" "Segurar não segura, mas pelo menos acho que segura a mim mesmo." Ele estava certo num ponto. A arma que o povo carregava agora não era espingarda, era medo. Medo nas vendas, medo nas casas. Medo nas conversas, medo até na alma. Quando o sol estava quase se pondo, fui até minha calçada, meu lugar preferido para pensar. Só que naquele dia, pensar era desconfortável. Eu fiquei lembrando do rosto do bicho, das garras, do cheiro, dos olhos. E comecei a pensar, se ele é bicho mesmo, por que deixou a gente vivo? Por que atacou e fugiu? Por que parecia consciente? E aí veio a pior pergunta, a que eu não queria fazer. E se esse bicho tiver vindo atrás de alguém específico? E se esse alguém for daqui? Não falei isso para ninguém. O povo já estava com a cabeça quente demais. Mas dentro de mim, a dúvida ficou. E quando deu noite, as coisas pioraram. Porque os uivos começaram de novo. Primeiro longe, depois mais perto, depois pertinho, depois tão perto que parecia que vinha da minha porta. Eu segurei o texto que tinha guardado no bolso fazia 10 anos. E naquele momento entendi. A história ainda não tinha acabado. Pelo contrário, estava só começando a entrar na parte mais escura. Mas o pior mesmo, não foram os uivos, nem o rastro, nem o galho quebrado. O pior foi a visita inesperada que recebi quase meia-noite. Bateram na minha porta, fraco, cauteloso, quase como pedido de ajuda. Eu abri devagar, e quando vi quem era, um gelo subiu pela minha espinha. "Seu Nivaldo", disse a pessoa, voz baixa, rosto pálido, suado. "Eu preciso falar com o senhor, é sério." Eu estremeci, porque no rosto daquela pessoa eu vi a mistura exata de medo e vergonha. E naquele momento eu soube. Alguma coisa muito errada estava acontecendo em Lagarto.
E o lobisomem não era a única coisa que o povo precisava temer. Macho, vou lhe dizer uma coisa que aprendi na marra. Quando uma cidade vê o que Lagarto viu, ela nunca mais volta a ser a mesma. A poeira senta, o sol nasce, o povo tenta seguir a vida, mas o medo fica. Fica escondido, deitado no canto da alma, só esperando a noite chegar para levantar. E naquela noite, a noite depois das pegadas, dos uivos, da caçada frustrada e do encontro de fazer até o sangue arrepiar, foi que eu percebi que Lagarto, minha querida cidade, estava vivendo um daqueles tempos que viram história para os netos ouvir e não acreditar. Porque, como eu lhe contei, quase meia-noite bateram na minha porta, fraco, devagar, como quem não quer acordar os demônios. Eu abri devagar, com o coração disparado, a mão tremendo, o terço no bolso. E quando vi quem era, o mundo parou um instante. Era Tonho de Zé do Arame, o menino que tinha visto a criatura pela janela dias antes. A cara dele estava branca como farinha seca, o cabelo grudado na testa de suor, a roupa amarrotada, o peito subindo e descendo rápido, como quem correu da própria sombra. "Seu Nivaldo", ele disse, com a voz mais fina que de costume, "posso entrar?" Eu não sabia se deixava ou se botava para correr. Não por maldade, mas por medo. Medo de tudo. Medo de algo dentro dele, medo de algo fora, medo do que eu ia ouvir. Mas eu deixei, porque quando um menino aparece tremendo desse jeito, é porque o mundo tá errado. Ele entrou devagar, olhou para a janela, olhou para a porta e só depois se sentou. "O que houve, Tonho?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele engoliu seco, pensou, respirou e só então falou: "Tô com medo, medo de mim." Ah, riégua, o coração deu um pulo dentro do peito. "Medo de tu? Por quê, criatura?" Ele começou a mexer nas mãos, nervoso. Porque eu tô sentindo umas coisas estranhas. Ontem de noite eu ouvi aquele uivo, né? Pois depois eu comecei a tremer, seu Nivaldo. Tremi tanto que quase desmaiei. Aí eu acordei no chão, sem saber como fui parar lá. Eu respirei fundo, devagar. "Isso aí é susto, Tonho, é trauma. Cê viu coisa que nenhum menino devia ver." Ele abanou a cabeça. "Não é não, é outra coisa. Eu tô acordando todo suado, meu olho arde, minha mão fica quente e às vezes..." Ele baixou a voz. "Às vezes eu sinto como se tivesse alguém me chamando de dentro do mato." Fiquei calado. O que eu ia dizer? Eu, que tinha visto os olhos do bicho bem na minha frente? Eu, que tinha sentido o vento quente da respiração dele no rosto? Eu, que tinha escutado o rosnado vibrando na alma? Eu não podia dizer para aquele menino que estava tudo bem, mas aí ele falou uma coisa que me deu um aperreio danado. "Seu Nivaldo, ontem de noite, quando eu estava sozinho, eu senti um cheiro igual ao daquela coisa que passou pela minha janela." O suor subiu pelas minhas costas. Não era possível, não podia ser. "Tonho", falei devagar, "tu não saiu de casa, saiu?" Ele arregalou os olhos. "Eu não lembro." Aí foi minha vez de suar frio, porque naquele instante eu percebi. O medo do povo estava começando a virar verdade. Não porque o menino fosse o bicho, mas porque, na cabeça de Lagarto, qualquer um podia ser. E isso é pior do que lobisomem. Isso é bicho humano. Tonho foi embora depois de um chá que preparei com mão trêmula. Mandei ele dormir, descansar, mas eu sabia que descanso era só palavra bonita naquele momento. Fechei a porta devagar, encostei nela por dentro, fiquei respirando fundo, tentando entender o que estava acontecendo com a cidade e comigo. Foi aí que ouvi lá fora. Ah! Baixo, longe, mais claro. Um uivo, o terceiro daquela noite. Eu não dormi, nem podia, nem devia.
No outro dia de manhã, quando o sol bateu quente no terreiro, o povo acordou cansado, acabado, com o rosto murcho. Mas trabalhar era preciso. A roça não espera lobisomem. O feijão não cresce com medo. A vida não para porque o sobrenatural resolveu se fazer presente. Foi aí que ouvi lá fora. Ah! Baixo, longe, mais claro. Um uivo, o terceiro daquela noite. Eu não dormi, nem podia, nem devia. No outro dia de manhã, quando o sol bateu quente no terreiro, o povo acordou cansado, acabado, com o rosto murcho. Mas trabalhar era preciso. A roça não espera lobisomem. O feijão não cresce com medo. A vida não para porque o sobrenatural resolveu se fazer presente. Então, a cidade se arrastou para a rotina. Mas uma rotina cheia de cochicho. E cochicho, macho, é pior que veneno. Eu acho que é fulano. Eu acho que é cicrano. Ouvi dizer que o bicho tá atrás de alguém da cidade. Ouvi dizer que é maldição de família. A suspeita virou esporte do povo. Mas eu não. Eu fiquei calado, porque a coisa estava maior do que eu conseguia entender. E porque eu tinha visto Tonho. E aquilo não saía da minha cabeça. Lá pro fim da tarde, fui na rua do açude, onde achamos as pegadas. O sol estava baixando, deixando o céu claranjado, queimado. O vento tão fraco que parecia pedir licença para se mover. O mato estava parado, quieto demais. E eu pensei, talvez hoje a criatura não venha. Mas eu sabia que era mentira. A noite chama o que é da noite. E aquilo era da noite. Voltei para a praça e encontrei o padre limpando o batente da igreja. E aí, padre, falei, o senhor dormiu? Ele riu sem humor. Dormi? Eu passei a madrugada rezando, Nivaldo. E vou lhe dizer, eu nunca rezei tão sério na minha vida. O senhor acha que esse negócio tem solução? Ele olhou para o chão. Toda coisa tem, mas nem toda coisa a gente entende. Eu concordei, porque eu também não entendia. A noite caiu, outra vez, pesada, densa. E como toda noite daquela semana, Lagarto se escondeu dentro de casa. Portas trancadas, lamparinas baixas, cachorros inquietos. Eu sentei na minha calçada, porque sou teimoso mesmo. E fiquei olhando a rua vazia, ouvindo silêncio encolhido. Eu pensei em Tonho, pensei no olhar do bicho, pensei no cheiro dele, pensei no rastro e pensei numa coisa que eu nunca disse para ninguém. Naquela hora, quando o lobisomem me encarou, eu senti que ele conhecia a cidade, que ele conhecia a gente, que ele sabia voltar. E quando essa ideia entrou na minha cabeça, ela ficou até hoje. Mais tarde, quando a lua estava alta, grande, redonda, parecendo um prato de prata, ouvi passos. Passos leves, passos rápidos, passos que pararam bem perto da minha casa. Eu segurei a lamparina com força, prendi a respiração e então ouvi uma voz. Seu Nivaldo? Era Tonho, mas a voz dele não era igual. Era mais baixa, mais cansada, mais funda. Eu gelei. Abri a porta devagar. Tonho estava lá, de pé, suando, o olho meio vermelho, o cabelo grudado na testa. O que foi, menino? Perguntei, com a voz falhando. Ele olhou para trás, para o mato escuro. Eu não durmo, seu Nivaldo. Tô escutando coisa, tô vendo sombra, tô sentindo cheiro de mato, de suor, de bicho. Eu senti as pernas fraquejarem. Tonho, falei devagar, tu não tá sozinho não. Isso aí é medo. Medo deixa a mente doida. Mas ele balançou a cabeça. Não é medo, é outra coisa. É como se tivesse um chamado, sabe? Um negócio que vem de dentro da cabeça, mas não é meu. É como se eu fosse dois. Essa frase foi um tiro no meu peito. Eu fiquei mudo, porque naquele instante percebi. O lobisomem não era só o bicho que vimos, era algo maior, algo que rondava o corpo e a mente de gente viva, algo que se grudava, que chamava, que puxava. Tonho levantou os olhos. Seu Nivaldo,
O senhor acha que tem como um bicho desses entrar na vida da gente sem entrar na alma também? Eu não respondi. Não tinha resposta, não para aquilo. Tonho foi embora caminhando devagar, a cabeça baixa, como quem luta contra alguma coisa invisível. E eu fiquei parado na porta, olhando a silhueta dele sumir no escuro. A lua brilhava forte, os grilos tinham silenciado, o vento não existia. E quando a noite chegou no ponto mais fundo, au! O uivo cortou o ar, e naquele momento, pela primeira vez, eu senti que não era só o bicho que estava por perto, era o mistério inteiro, era a coisa que ninguém explica, é o segredo que lagarto carrega até hoje. E vou lhe dizer a verdade, do fundo do peito, até hoje ninguém sabe o que era, e talvez seja melhor assim, porque tem mistério que Deus deixa escondido para a gente não perder o juízo tentando entender. Tem coisa que é para ser sentida, não explicada. Tem criatura que é do mato, tem criatura que é da noite e tem criatura que é do silêncio. E o que rondou lagarto naquela semana, macho, seja o que for, não acabou. Apenas se ajeitou no escuro, esperando. E se você quiser continuar ouvindo essas histórias de arrepiar, de fazer o sovaco suar e o coração perder o compasso, e aperta aí para ver o próximo vídeo que já está aparecendo na tua tela, vice? Porque eu, seu Nivaldo, ainda tenho coisa para contar, e muita.